Oi, eu sou a professora Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve no canal, dá o teu like aí, só não vale deslikear. Aula de hoje, função quadrática, primeira parte. Bora lá! Bom, o que é uma função quadrática? Nós recém terminamos de estudar a função do primeiro grau, não é? Então, a função quadrática, ou também chamada função do segundo grau, ela vai se apresentar desta forma: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E a gente já sabe que este f de x também pode ser y igual. Aí vocês estão se perguntando, mas isso aí é muito parecido com a equação do segundo grau. Sim, muito parecido, só que não é uma equação, é uma função. E aqui a gente vê que é uma função de R em R. O que quer dizer isso? Ela pode, então, todos os números reais, não é? Eles podem assumir os valores de x e y. Então, quando eu falo que a função é de R em R, é porque o x pode assumir qualquer valor real e o y também pode assumir qualquer valor real. Então, como a gente já estudou anteriormente lá nas equações, primeiramente a gente vai identificar quem é o A, o B e o C. Importante salientar aqui, gente, que o A ele tem que ser diferente de zero, ou seja, ele não pode ser zero. Porque aqui, ó, gente, se esse A for zero, o que vai acontecer? 0 vezes x ao quadrado vai me dar zero. E aí eu não vou mais ter uma função do segundo grau, ou uma função quadrática. Ela vai passar a ser uma função do primeiro, não é? E a gente está estudando função do segundo. Então, este A, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Então, aqui vai ser barbada para vocês, porque a gente já sabe identificar os coeficientes A, B e C. Então, o coeficiente A é sempre aquele que está acompanhando o x ao quadrado. Coeficiente B, sempre aquele que está acompanhando o x. E o coeficiente C é aquele que a gente chama de termo independente, ele não está dependendo da variável x, né? Como a gente fala, ele está sozinho. Então, aqui nessa primeira função, 3x ao quadrado menos 4x mais 2. Então, ela é uma função quadrática, ela é uma função do segundo grau, porque o maior expoente de x é o 2. Muito bem. Então, agora a gente vai identificar o A, B e o C. Então, o A é o 3. Por que que é o 3? Porque ele está acompanhando o x ao quadrado. Quem é o meu B menos 4? Porque ele está acompanhando o x. E o C é o 2, porque é o termo independente. Não esquecendo que aqui, gente, nessa função eu posso trocar, né? Eu posso colocar o menos 4x na frente, o 2 no meio. A ordem aqui não interessa. O A sempre vai acompanhar o x ao quadrado, o B o x e o 2 vai ser o termo independente. Mas por convenção e até por ordem decrescente de expoente, a gente começa com x ao quadrado, x e x na zero, né? Porque aqui não tem nenhum x. Aqui eu só tenho o termo independente. Tranquilo até aqui? Muito parecido com a função, com a equação do segundo grau, né?
Então, essa função aqui, ela é completa, porque ela tem os coeficientes A, B e C, que também vão ser números reais quaisquer. Aqui eu coloquei f de x igual a x ao quadrado mais 3x. Esta função, ela já é uma função incompleta, ela é uma função quadrática ou do segundo grau incompleta. Por que incompleta? Porque eu não tenho termo independente, né? O c é igual a zero. Então, aqui nós temos que o a é igual a 1, porque nós temos só x ao quadrado, e é como se eu tivesse uma vez x ao quadrado. O b é 3, porque é o coeficiente que está acompanhando o x. E o c é 0, porque eu não tenho termo independente. Barbada até aqui, né? Aqui eu coloquei y igual, que a gente já sabe que é a mesma coisa que f de x igual a menos x ao quadrado menos 5. Então, o meu a, neste caso, vai ser quem? O menos 1. Porque aqui eu tenho é como se fosse menos 1 vez x ao quadrado. Percebam que eu não tenho termo em x, né? Que eu não tenho termo em x. Então, aqui quem é 0 é o b. E o termo independente é o menos 5. Então, o meu c é menos 5. E aqui nessa terceira função aqui, né, ou quarta função, porque a primeira eu dei lá no slide anterior, então é menos 2x ao quadrado. Neste caso, eu não tenho nem b e nem c, então eu só tenho o a. Então, o a é menos 2, o b é 0 e o c também é 0, certo? Então, aqui o que a gente viu? O que é uma função do segundo grau? Então, o maior expoente de x tem que ser 2. E a gente está, neste momento, identificando os coeficientes a, b e c, que a gente já conhece, né? A gente já sabe identificar até porque a gente já trabalhou com a equação do segundo grau. Vamos adiante. O gráfico da função do segundo grau, ou função quadrática. Ela vai ser uma curva chamada parábola. Nós, há pouco, né, encerramos o nosso estudo da função do primeiro grau. Então, o gráfico lá da função do primeiro grau era uma reta, né? Então, sempre que tiver uma reta, eu já sei que está associado a uma função do primeiro grau. Já a função do segundo grau, ela vai estar associada a uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma curva. Então, aqui eu dei para vocês 2 exemplos aí. Nós temos diversos exemplos, tá? Mas aqui eu coloquei 2 para vocês verem o que é uma parábola. Então, ela é uma curva nesse estilo aí. Aqui a gente está percebendo que esta parábola, ela tem a concavidade, isso aqui, ó, escorregou. Nós temos, então, esta concavidade, né, voltada para cima. E essa aqui a gente está vendo que a concavidade é voltada para baixo. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esse gráfico. Bom, então aqui eu comecei com a função x ao quadrado menos 1. Como é que a gente fazia lá na função do primeiro grau? Inicialmente, a gente fazia uma tabela. Lembra que eu falei que a gente pegava os valores ali vizinhos, próximos do zero, não é? Pegava lá 2, 3 negativos e 2, 3 números positivos, ali na vizinhança do zero.
E depois, lá ainda na função do primeiro grau, depois a gente não precisou mais fazer tabela, né? Aqui é a mesma coisa, a gente vai começar com a tabela para compreender como é que funciona e logo mais a gente vai descartar essa tabela, a gente não vai mais precisar da tabela. Mas como a gente está começando o estudo, a gente começa com a tabela. Então, a função aqui é x² menos 1. Então, aqui, gente, a gente fez aqui a tabelinha e nós pegamos a mesma coisa que a gente fazia na função do primeiro grau. Eu peguei aqui a vizinhança ali do zero. Eu peguei 2 números negativos e 2 números positivos e o zero. Bom, por que isso? Porque o meu x pode ser qualquer número real. Então, aqui eu também posso atribuir decimal, fração, raiz. Mas a gente já viu que a gente não precisa passar esse trabalho, né? A gente vai pegar os números inteiros aí na vizinhança. Então, vamos lá. Se o x for menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 2 e vou substituir lá na minha lei, na minha função. Então, quem é a f de menos 2? Substitui o x por menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 1. Menos 2 ao quadrado, a gente sabe que é 4. 4 menos 1, 3. Então, daqui eu tiro o par ordenado, lembra lá, par ordenado, menos 2 e 3, né? Par ordenado. Menos 2 e 3. É muito ruim de escrever, mas vou tentar. Menos 2 e 3. Bom, e aí, sucessivamente, como a gente está acostumado a fazer. Se o x é menos 1, quem vai ser a f de menos 1? Substitui lá, né? Menos 1 ao quadrado, a gente sabe que todo número negativo elevado ao quadrado, ele dá sempre positivo. Então, vai dar 1. 1 menos 1, 0. Então, eu vou ter o par menos 1 e 0. Agora, f de 0, mesma coisa. 0 ao quadrado é 0. 0 menos 1 é menos 1. Então, eu vou ter o par 0 e menos 1. F de 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. Então, vocês viram aqui que eu achei o par 1 e 0. O que aconteceu aqui, ó? A gente achou o mesmo y. Ai, ai, ai. Isso aqui tá complicando a minha vida. Apaga. Pronto. Então, aqui, ó, a gente viu que se repetiu, né, o y aqui, ó. O y ficou 0, aqui o y também é 0, aqui o y deu 3, aqui também deu 3. Então, na função quadrática, isso vai acontecer. Os valores que eu encontrar para x, eles vão ir se repetindo. Então, aqui a f de 2, né? A gente calculou aqui. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. E eu consegui o par 2 e 3. Então, para a gente verificar que de fato vai dar uma curva, então agora a gente já tem alguns pontos, né, gente? Porque é uma infinidade de pontos. Então, agora eu já posso representar esses pontos no meu plano cartesiano. Então, vamos lá para o gráfico. Então, aqui está de amarelinho, né? Então, aqui o ponto menos 2, olha lá, o x é menos 2 e o y é 3. Aqui, menos 1 e 0. Aqui, 0 e menos 1. 1 e 0. E 2 e 3. Então, como eu tenho uma infinidade de pontos, esses aqui são alguns pontos, né? Eu vou juntar esses pontos. Então, agora eu quero ver eu traçar aqui, mas é mais ou menos isso. Vamos ver. Ó, até que tracei legal.
Então, este aqui foi o meu gráfico que eu encontrei. Então, é claro que aqui nós temos, né, gente, uma infinidade de pontos, né? Então, mas aqui, então, a gente ligou esses pontinhos só para ver como é que é, como se diz, né, o esqueleto, né, desse gráfico aí, tá? Então, vai dar sempre uma curva. A função quadrática nunca vai dar uma reta. Então, essas são as diferenças que a gente tem que ficar ligado. Então, eu só uni os pontos. Aqui a gente vai construir outro gráfico aqui, ó, x² mais x. E aí eu vou fazer, gente, a mesma coisa. Aqui eu peguei o menos 3. Vamos pegar outra cor aqui, que tá de rosinha. Aqui eu peguei o menos 3, menos 2, menos 1, 0. Peguei basicamente os mesmos pontos, né? Aqui eu poderia ter pego o menos 1/2, tá? Depois ele vai aparecer lá no gráfico, certo? Mas eu posso pegar também frações decimais. Então, eu fiz a mesma coisa, gente. Aqui eu já não coloquei. Então, se o x é menos 3, eu vou lá e substituo, né? Menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, opa, mais menos 3. Eu não precisava colocar esse parênteses aqui, opa, porque é o x, né? Menos 3 ao quadrado, nós já sabemos que é 9, 9 positivo. 9 menos 3, 6. Aqui já dá para fazer direto, né? Menos 2 ao quadrado é 4. Somado com x, quem é o x? É menos 2. 4 menos 2, 2. E assim sucessivamente, né? Vamos pegar deixa eu ver, vamos pegar o último aqui. 2 ao quadrado, 4. Somado com x, que é 2. Então, eu tenho que cuidar se o meu x é positivo ou negativo. 4 mais 2, 6. E aí, eu consegui todos os pares ordenados aqui, ó. Tá? Consegui todos esses pares ordenados aqui. E aí, a gente vai simplesmente ligar esses pares ordenados lá no plano cartesiano. Então, aqui apareceu, ó. Aqui eu já coloquei ali, ó. Aqui o par menos 3 e 6, o par menos 2 e 2, aqui o par 1, 0, aqui o par 1, 2, aqui o par 2, 6. E aqui em rosinha, então, ficou a minha parábola. O que a gente consegue enxergar aqui nessa parábola? Então, a gente sempre começa a, vamos dizer assim, examinar este gráfico sempre da esquerda para a direita. Então, aqui, o que a gente percebe? Que da esquerda para a direita, neste momento, ela está diminuindo, né? Ela está decrescendo, decrescendo, decrescendo. Opa! Ela está decrescendo, né? Decrescendo. Vamos tentar fazer direitinho aqui, prof. Ela está decrescendo, decrescendo. Ah, não. Não é possível. Aí ela chegou nesse ponto aqui. Vamos fazer o contrário. Pronto. Pá, pá, pá. Aqui ela decresceu, decresceu. E vocês viram que chegou nesse pontinho aqui, ó. A partir daqui, ela começou a crescer, crescer, não é? Então, a parábola ela tem dois momentos. O momento em que ela cresce e o outro em que ela decresce, ou vice-versa. Mas sempre vai ter um ponto ali especial, né? Esse ponto aqui a gente vai estudar depois, nos próximos capítulos, eu vou chamar de vértice. Então, neste ponto aqui, eu posso fazer uma linha chamada
eixo de simetria, porque aqui vocês percebem que ela mudou completamente. Ela chegou até aqui e depois ela já começou a subir. Então, é o eixo de simetria, né? Quando a gente estuda lá figuras simétricas, né? Se eu dobrasse exatamente nesse eixo, este pedaço da parábola ia se sobrepor a este outro pedaço da parábola, tá? Então, o eixo de simetria, ele mostra que ela mudou de comportamento, na verdade, certo? Então, eu vou dizer que este ponto aqui, ó, depois a gente vai ver isso direitinho. Eu vou chamar ele de ponto de mínimo, porque ela chegou lá no mínimo possível e depois ela mudou o comportamento e começou a crescer, tá? A gente vai estudar isso depois com mais calma. Este outro gráfico aqui, eu fiz a mesma coisa, porém aqui eu vou colocar para vocês qual é a lei desta função. A lei desta função é menos x ao quadrado mais x mais 2. Mais 2. Opa! Bom, gente, aqui eu posso pegar qualquer valor para substituir no x e encontrar os meus pares ordenados, certo? Então, aqui eu vou pegar alguns valores aqui, que já estão até aparecendo no gráfico, tá? Que depois são esses 3 valores aí que vai nos interessar. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem é a f de menos 1, tá? Quem é a f de menos 1? Ah, professora, mas ali não é f, é y. Tudo bem, é a mesma coisa. Eu quero achar quem é o y deste menos 1. Eu quero saber qual é o par ordenado. Aqui eu vou fazer para vocês tomarem cuidado com este negativo aqui na frente. Quem é que está sendo elevado ao quadrado? O x, tá, gente? Então, esse aqui é o meu x. Então, eu vou ficar com menos, aí eu vou abrir o parênteses. Quem é o x? É menos 1 elevado ao quadrado. Somado com x. Quem é o x? É menos 1. Mais 2. Mais 2. Aqui vocês têm que perceber o seguinte, o que tem prioridade? A potência. Quanto é que é menos 1 elevado ao quadrado? É 1 positivo. Muito bem, então eu vou colocar 1 positivo. Porém, gente, o que significa este menos na frente do parênteses? Significa o oposto. Então, significa que este valor ele vai ficar negativo. Então, muito cuidado ao fazer este tipo de cálculo. Então, depois, menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2. E quanto é que vai dar isso? Menos 1 somado com menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Então, quem é este par ordenado? É menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Onde é que está esse par? Está aqui, ó. Este aqui é o menos 1 e 0. Aqui, ó, a gente já está vendo que o 0, ele está ligado com o 2. Então, se eu substituir o 0 nesta lei, eu vou encontrar, nesta lei aqui, eu vou encontrar o y dele, eu vou encontrar 2. E isto é verdade? Sim, isto é verdade. Menos 0 ao quadrado não faz diferença, né? Porque vai dar 0. 0 mais 0 dá 0, mais 2
2. Então, aqui está o par 0. Vamos botar aqui do lado. 0 e 2. 0 e 2. E este outro par aqui é o par 2 e 0. Então, quer dizer que quando eu substituir o x por 2, eu vou encontrar o y0. Então, vamos ver lá quando o x for 2. Olha lá, se o x for 2, é como se eu fizesse a tabela, né, gente? Aqui eu não estou fazendo a tabela. Então, se o x for 2, eu vou substituir lá, ó, menos, o menos não está sendo elevado ao quadrado, gente, é só o x que está sendo elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado, mais 2, mais 2, mais 2. Imagina se eu tivesse que fazer uma tabela aqui, meu dedo já tá doendo. Então, aqui, gente, 2 ao quadrado é 4, mas eu tenho menos na frente, porque eu só tô elevando 2 ao quadrado. Então, aqui é menos 4. Menos 4 mais 2 mais 2. Então, menos 4 com mais 4, 0. Então, o 2 está relacionado com o 0. Então, aqui, ó, o par 2 e 0. Muito bem. Aqui, pessoal, se eu tiver... Aqui eu não coloquei, ó. Aqui, mais ou menos neste ponto aqui, ó, é o meu eixo de simetria. Mais ou menos neste ponto, tá? E aqui a gente percebe ao contrário. Se a gente começar a visualizar da esquerda para a direita, aqui ela está subindo, ó, subindo, 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 subindo. Ela subiu aqui no máximo que ela pôde. Olha lá, ó, ela subiu aqui o máximo que ela pôde. Então, este ponto aqui que depois a gente vai ver como é que calcula, tá? Ele é chamado de ponto de máximo. Ele subiu o máximo que ele pôde. Chegou aqui, ó, ela já começou a diminuir, ela já começou a decrescer, tá? Então, esse aqui é o meu eixo de simetria. Esta outra função aqui, mesma coisa. O que vocês perceberam aqui? Agora eu já passei e não chamei a atenção de vocês. Aqui, né, vocês vão fazer a mesma coisa, vão substituir os valores, né, na lei de vocês. E aqui vocês estão observando que o A é positivo. O A é positivo, não é? E aqui o A é positivo, embora a gente depois vai trabalhar bem melhor isso aí. O A é positivo, então vocês vão perceber que a parábola de vocês, ela vai ter a concavidade para cima. Então, vocês lembram lá na função do primeiro grau, que a gente via também o A era um indicador da reta, se ela era crescente ou decrescente. Aqui na função quadrática, o que vai me indicar a concavidade da minha parábola é o A. Então, se o A for positivo, a concavidade vai ser para cima. Aqui, gente, eu não coloquei a lei desta função, mas eu posso colocar aqui para vocês. A lei dessa função é menos x ao quadrado. Então, todos os valores que eu encontrar para y vão ser negativos, porque eu só vou elevar o x ao quadrado, não é? Todos vão ser negativos. Então, como aqui o meu A é negativo, vocês percebam, olha lá, ó, que a concavidade dela é para baixo. Então, por exemplo, aqui está o menos 1, né? Com quem é que o menos 1 está ligado? Se eu colocar aqui, ó, menos 1 ao quadrado, é 1 positivo, não é? É 1 positivo, porém tem o menos na frente. Então, ele vai estar ligado, o y dele vai ser o menos 1.
Nossa, aqui tá brute. Aqui, gente. Ai, que horror. Tá? Aqui vai estar o menos 1. Então, o menos 1 tá ligado com o menos 1. Da mesma forma que o número 1 também está ligado com o menos 1. Porque aqui, se eu colocar 1 ao quadrado, é 1. Mas como tem o menos na frente, então ele também vai estar ligado, aqui com o menos 1. Se eu quiser o menos 2, se eu quiser o menos 2, tá? Então, a mesma coisa. Y é igual a menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, porém tem o menos na frente, então ele vai estar ligado com o menos 4. Então, eu vou ter o par menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. 1, 2, 3, o menos 4 tá aqui. E aí, ó, vamos tentar descer. Eu tô sem régua aqui, tá danada a coisa. Desce. Mais ou menos aqui, ó lá. Menos 2 tá ligado com o menos 4. Da mesma forma que o 2 também está ligado com o menos 4. Aqui o 2 também vai estar ligado lá embaixo com o menos 4. Tá lá, ó, ligadinho com o menos 4, tá? Então, é só fazer lá a tabelinha, pegar os valores próximos e substituir. E o zero tá ligado com quem? Com o próprio zero, né? Então, aqui a gente também percebe que ela subiu, 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 subiu. Chegou aqui neste exato ponto, que é o maior ponto, né? Ponto de máximo. E ela começou a decrescer. Olha lá, começou a decrescer. E aqui o eixo Y já é o nosso próprio eixo de simetria, tá? Então, aqui eu não fiz a tabela, mas vocês podem fazer a tabela colocando lá os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 e substituindo na lei de vocês, que é menos x ao quadrado, que é só para a gente ter uma ideia do gráfico, tá? Então, como o A é negativo, a concavidade dela é para baixo. Então, gente, aonde que nós enxergamos, né, esta parábola em situações do nosso cotidiano? Então, por exemplo, né, a antena parabólica, né, ela já é um exemplo bem claro, né, de uma parábola. Aqui, né, nós temos uma ponte, ó. Tá aqui a nossa parábola, com cavidade para baixo, tudo são feitos com cálculos matemáticos, né, e devem ser precisos. Se aplica muito na física também, né? Aqui, ó, pessoal, um chafariz, ó, olha lá, ó, a curva que a água faz, ó, é exatamente também uma parábola. Essa aqui, a concavidade tá para baixo, ó, certo? Aqui também, ó, a moça bebendo água, ó, aqui, ó, uma mangueira. Olha o percurso ali que a água faz, ó. Vai me dar uma parábola também, olha lá, ó. Então, são situações que a gente enxerga bastante. Uma pista de skate, né? Uma pista de skate, olha, ó. Também, sim, de novo. Ai, ai, ai. Então, uma pista de skate, ela também me dá ideia. Ah, não. Não adianta. Ai, ai, ai. Vou fazer aqui ao contrário.
Uma pista de skate também me dá a ideia. Ah, agora foi. Ufa! Também me dá uma ideia de uma parábola com cavidade para cima, né? O skate, né? Vai chegar, né, até aqui, papá, vai parar, aqui é o menor ponto, né? O ponto de mínimo, e depois ela vai subir, certo? Cachorro latiu, tranquilo. Lançamento de uma bola também, não é? Como é que a gente percebe o lançamento, né, de uma bola? O chute, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ver que ele vai chutar a bola e vai ter lá um ponto máximo que ela vai subir, né? E depois ela vai descer. Então, o lançamento de uma bola é exatamente isso. Ela faz, né, um caminho parecido com um caminho parabólico que a gente chama, né? Então, é muito parecido. A gente também pode perceber na montanha, né? Quando a gente vê na natureza, então, por exemplo, montanhas. Então, a montanha, ela também tem, né, um desenho parabólico muitas vezes. E muitas vezes quando a gente fala, quero chegar ao cume da montanha, quero chegar ao topo da montanha. Chegar ao topo da montanha é exatamente chegar aqui, ó, neste ponto aqui. E aí a gente percebe que a gente vai subir, 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 chegamos ao topo da montanha, que é o ponto mais alto, né? Então, por isso que a gente fala ponto de máximo, eu cheguei ao máximo. E depois a gente vai descer. Aqui a gente está vendo, né, um arco-íris. Aqui nem vou, bom, vou botar aqui. Então, um arco-íris. Aqui a gente está vendo de novo, né, os chafariz. Então, gente, o tiro ao alvo, né, foram cálculos que foram sendo desenvolvidos para atingir, né, o alvo mais precisamente. Então, foram feitos cálculos, né, para ver a altura máxima, né, que o projétil aqui, ó, iria alcançar, para depois ele, né, chegar lá no ponto, sim, e de novo, né, para ele chegar lá no ponto exato aonde queria. Então, foi Galileu Galilei, né, que fez esse estudo das balas do canhão, né, e que contribuiu bastante para que eles acertassem, né, os seus alvos. Então, isso também é física, né? E aqui para terminar, né, uma chargezinha que eu acho ela bem engraçadinha, bem bonitinha, né? Então, ali tá Jesus, né, pregando, né, com as suas palavras. E ali o outro pergunta, Pedro, o que é isto? Ah, ele fala por parábolas, não é? Então, tá ali as parábolas. Então, as parábolas, obviamente que não é a mesma coisa, né, gente? Parábolas lá, quando Jesus pregava, eram outras coisas, mas aqui é uma brincadeirinha aí só pra gente terminar. Acho ela bem engraçadinha. Então, pessoal, essa foi a primeira parte de função quadrática, só para a gente ter uma noção, uma ideia. Nos próximos vídeos, então, a gente vai trabalhar mais a fundo com a função quadrática. Então, espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo.